para quem deseja possuir o mundo e age para isso. Vejo, não o conseguirá. O mundo é um recipiente espiritual que não se pode manipular. Quem o manipula, destrói. Quem o retém, perde. Pois as coisas caminham ou acompanham. Sopram quente ou sopram frio. São rígidas ou flexíveis. Ligam-se ou rompem-se. Por isso, o homem sagrado elimina o excesso. Elimina a opulência. Elimina a complacência. Capítulo 30. Aquele que utiliza o caminho para auxiliar o Senhor dos homens. Não utiliza a arma e a força, sob o céu. Pois esta atividade beneficia o revide. Onde o exército se instala, surgem espinhos e ervas secas. Por isso, o homem bom é determinado, porém cauteloso. Não utiliza a força para conquistar. É determinado sem se orgulhar. É determinado sem se envaidecer. É determinado sem se glorificar. É determinado sem se tornar excessivo. Isto é, determinado, porém sem se esforçar. Coisas exuberantes dirigem-se à velhice. Isso se chama negar o caminho. Negando o caminho irá falecer cedo. Capítulo 31. As boas armas são recipientes de desventura. Os seres as detestam. Por isso, os que guardam o caminho não as compartilham. O homem superior, na residência, honra o esquerdo. Na utilização da arma honra o direito. A arma é o recipiente da desventura. Não é o recipiente do homem superior. Seu uso é apenas para o inevitável. O superior é como uma chama serena. Por isso, não se maravilha. Ao maravilhar-se certamente teria prazer. Tal prazer mata o homem. Aquele que tem prazer em matar não pode triunfar sob o céu. Por isso, assuntos venturosos valorizam o esquerdo. Assuntos funestos valorizam o direito. Sendo assim, o general auxiliar encontra-se à esquerda. O general superior encontra-se à direita. Suas palavras são tratadas como rito fúnebre. Matam muitas pessoas. Por estas, chora-se de tristeza. A guerra vencida é tratada como rito fúnebre. Capítulo 32. O caminho é eterno e não tem nome. É genuíno e, embora pequeno, o mundo não tem coragem de dominá-lo. Se reis e príncipes pudessem preservá-lo, os 10.000 seres iriam por si próprios obedecer. Quando o céu e a terra unem-se para escorrer o doce orvalho, o povo não pode interferir nisso, que por si é uniforme. O princípio domina a existência e o nome. Então o nome passa a existir. E irá também saber cessar. Sabendo cessar não perecerá. A relação do mundo com o caminho é como a dos riachos e vales. Com os rios e mares. Capítulo 33. Quem conhece os homens é inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Vencer os homens é ter força. Quem vence a si mesmo é forte. Quem sabe contentar-se é rico. Agir fortemente é ter vontade. Quem não perde a sua residência, perdura. Quem morre mas não perece, eterniza-se. Capítulo 34. O grande caminho é vasto. Pode ser encontrado na esquerda e na direita. Os 10.000 seres dele dependem para viver. E ele não os rechaça. Conclui a obra sem mostrar a sua existência. É o manto que cobre os 10.000 seres, sem agir como Senhor. Podendo ser chamado de pequeno. Os 10.000 seres voltam para ele, sem que haja como Senhor. Podendo ser chamado de grande.
Assim o homem sagrado nunca age como grande. Por isso pode atingir sua grandeza. Capítulo 35. Conservando a grande imagem. O mundo passa. Passa sem danos. Com tranquilidade, serenidade e supremacia. A música e as iguarias. Param o viajante. As palavras que nascem do caminho. São insossas, carecem de sabor. Olhar não é suficiente para vê-lo. Escutar não é suficiente para ouvi-lo. Usar não é suficiente para esgotá-lo. Capítulo 36. Para querer iniciar o recolhimento, é necessário consolidar a expansão. Para querer iniciar o enfraquecimento, é necessário consolidar o fortalecimento. Para querer iniciar o abandono, é necessário consolidar o amparo. Para querer iniciar a subtração, é necessário consolidar o aumento. Isto se chama breve iluminação. O suave e o fraco vencem o rígido e o forte. Os peixes não podem separar-se do lago. O reino que tem um instrumento afiado não pode colocá-lo à vista do homem. Capítulo 37. O caminho é uma constante não-ação, que nada deixa por realizar. Se reis e príncipes pudessem resguardá-lo, os 10.000 seres se transformariam por si. Porém, se na transformação despertassem desejos, eu iria estabilizá-los através da simplicidade do sem-nome. A simplicidade do sem-nome também se inicia no não-desejo. O não-desejo traz quietude. O céu e a terra, por si, estarão em retidão. Capítulo 38. A virtude superior não é virtude. Assim, possui a virtude. A virtude inferior não perde a virtude. Assim, não possui a virtude. A virtude superior é não-ação, pois não utiliza ação. A virtude inferior é a ação, que faz uso da ação. A bondade superior é a ação, porém não utiliza a ação. A justiça superior é a ação, que faz uso da ação. A suprema polidez é a ação que, se não obtém correspondência, repele usando o braço como reação. Por isso, a perda do caminho segue-se então a virtude. A perda da virtude segue-se então a bondade. A perda da bondade segue-se então a justiça. A perda da justiça segue-se então a polidez. Assim a polidez é o empobrecimento da fidelidade e da confiança. É o princípio da confusão. Aquele de conhecimentos avançados, como a flor do caminho. É o princípio da estupidez. Por isso, o grande homem colocasse no consistente e não colocasse no rarefeito. Habita no fruto e não habita na flor. Por isso, afasta esta e persiste naquele. Capítulo 39. Esses adquiriram um na antiguidade. O céu adquiriu um e tornou-se transparente. A terra adquiriu um e tornou-se tranquila. O espírito adquiriu um e tornou-se desperto. Os vales adquiriram um e tornaram-se opulentos. Os 10.000 seres adquiriram um e tornaram-se vivos. Os príncipes e reis adquiriram um e tornaram-se o eixo do mundo. Esses alcançaram a supremacia. O céu não se tornando transparente temerá rachar-se. A terra não se tornando tranquila temerá estremecer. O espírito não se tornando desperto temerá exaurir-se. Os vales não se tornando opulentos temerão secar. Os 10.000 seres não se tornando vivos temerão extinguir-se. Os príncipes e os reis não se tornando nobres temerão a derrota. Por isso, o nobre utiliza a humildade como princípio. O alto utiliza o baixo como base. Sendo assim, os príncipes e os reis denominam-se a si mesmos de órfãos, carentes e indignos. Isto seria utilizar a humildade como princípio, não seria? Por isso,
alcançar o valor é aproximar-se do não elogio. Não desejando o vulgar, como o jade. Sendo simples como a pedra. Capítulo 40. O retorno é o movimento do caminho. A suavidade é a atuação do caminho. Os seres sob o céu nascem da existência. E a existência nasce da não existência. Capítulo 41. O homem superior ao ouvir sobre o caminho. Esforça-se para poder realizá-lo. O homem mediano ao ouvir sobre o caminho. Às vezes o resguarda, às vezes o perde. O homem inferior ao ouvir sobre o caminho. Trata-o às gargalhadas. Se não fosse tratado às gargalhadas, não seria suficiente para ser o caminho. Por isso, as seguintes palavras sugerem: a iluminação do caminho é como se fosse a obscuridade. O avanço do caminho é como se fosse o retrocesso. As planícies do caminho são como se fossem iguais. A virtude superior é como se fosse o comum. A grande brancura é como se fosse o sujo. A virtude ampla é como se fosse insuficiente. Construir a virtude é como se fosse roubar. A consistência verdadeira é como se fosse o instável. O grande quadrado não tem ângulos. O grande recipiente conclui-se tarde. O grande som carece de ruído. A grande imagem não tem forma. O caminho é invisível e não tem nome. Assim, apenas o caminho é bom em auxiliar e concluir. Capítulo 42. O caminho gera o 1. O 1 gera o 2. O 2 gera o 3. O 3 gera os 10.000 seres. Os 10.000 seres se cobrem com o obscuro e abraçam o claro. E se harmonizam através do esplêndido sopro. O que os homens detestam são os órfãos, os carentes e os indignos. Mas é assim que os reis e príncipes se denominam. Por isso as coisas, ao serem diminuídas, irão aumentar. Aumentadas, irão diminuir. O que os homens ensinaram eu também ensino com o mesmo sentido. Os rígidos troncos não merecerão a sua morte. Eu irei utilizar isto como pai do ensinamento. Capítulo 43. Sob o céu. O mais suave cavalga sobre o mais duro sob o céu. A não existência pode penetrar no sem espaço. Por isso conheço o benefício da não ação. O ensinamento da não palavra. O benefício da não ação. Sob o céu, são poucos que os alcançam. Capítulo 44. A fama ou o corpo, o que mais se ama? O corpo ou a riqueza, o que vale mais? Ganhar ou perder, o que mais adoece? Por isso o excesso de desejo causará um grande desgaste. E o excesso de acúmulos causará uma morte rica. Quem sabe se contentar não se humilha. Quem sabe se conter não irá se exaurir. Sendo assim, poderá viver longamente. Capítulo 45. A suprema conclusão parece incompleta. Sua utilização não danifica. A suprema abundância parece vazia. Sua utilização não esgota. A suprema retidão parece tortuosa. A suprema habilidade parece canhestra. A suprema eloquência parece tartamudear. O movimento vence o frio. A quietude vence o calor. A transparência e a quietude atuam governando sob o céu.